Os casos de violência na escola têm preocupado a autoridade de ensino e até mesmo da segurança pública. Somente neste primeiro semestre, em Poços, foram 3 casos. O mais recente aconteceu nesta segunda-feira no Colégio Municipal. Um dos adolescentes precisou ser levado para a Santa Casa depois de levar um golpe do agressor. A confusão começou depois de uma partida de futsal durante um torneio que é organizado pelos próprios estudantes. A gente atendeu o menino, uma professora chamou o SAMU na hora. Eu já chamei a PM para fazer o boletim de ocorrência, porque houve lesão corporal, né? E o menino saiu daqui para o hospital, saiu de SAMU aqui. E foi muito preocupante a situação, primeiro com a saúde do aluno que foi machucado. De acordo com a diretora, todas as medidas cabíveis foram tomadas e o interclasse foi interrompido. Os pais do aluno que precisou ser socorrido compareceram na escola na manhã desta terça-feira para uma reunião com a diretora. Já o agressor foi punido, assim como os outros alunos que estavam envolvidos na briga. A gente deu a transferência para ele e a mãe entendeu, né, a situação, e o outro foi encaminhado para o hospital e tomamos as providências cabíveis à escola, né? Passamos para a Secretaria de Educação o ocorrido e foi isso. A escola é limitada, né? Às vezes muitos alunos falam, a direção não toma providência. Então nós tomamos sim. Vários alunos envolvidos foram suspensos e então a gente tem que tomar providência relativa à educação. Não adianta culpar o interclasse, culpar a escola, culpar a direção. As coisas não são culpadas. São as nossas atitudes que muitas vezes são erradas e a gente não compreende isso, os pais não compreendem. Os outros 2 casos de violência em escolas aconteceram na Zona Sul. O primeiro na Escola Municipal Dr. Afonso Junqueira, no Jardim Kennedy, envolvendo 2 meninas. O segundo ocorreu em julho, quando um adolescente de 17 anos ficou bastante ferido depois de ser agredido por 2 estudantes. A secretária municipal de Educação afirma que tem conhecimento dos ocorridos e que trabalha para diminuir a incidência. O que nós temos orientado é que os gestores trabalhem com as famílias, para que as famílias conversem com os adolescentes, com as crianças, para que tenham mais tolerância, mais paciência na convivência com os colegas. E nós temos muita esperança que agora, depois do processo seletivo, com o contrato dos psicólogos para as escolas, não será um psicólogo para cada escola, haverá um rodízio. Então, que esse psicólogo possa atender esses alunos mais afoitos, os alunos mais agressivos, e evitando, dessa forma, essas brigas tão inconvenientes no ambiente escolar. O isolamento causado pela pandemia é apontado como um dos principais motivos para o aumento da agressividade entre os estudantes. 6 a cada 10 professores avaliam que os alunos estão mais agressivos em 2022. O mesmo estudo também aponta que pouco mais de 23% desses mesmos professores relataram haver mais de um caso de violência nas escolas no país todo, também neste período. A tecnologia, ela promove um reducionismo dos processos de simbolizar, né? Ou seja, tudo aquilo que nós temos como representação ou construção de sentido, eles precisam ser mediados por outras pessoas. Quando os eletrônicos fazem isso nos tira o trabalho de sustentar as coisas via palavra. Então aí a gente simboliza menos e aí a gente tem menos recursos psíquicos para dar conta das frustrações da vida, né? Então por isso que durante a pandemia, que foi um período com intenso isolamento de um contato social e um tempo excessivo diante de telas, né, a gente reduziu esse tempo de simbolizar. Isso faz com que agora, em diferentes faixas etárias, né, então crianças de 3º ano do ensino fundamental, por exemplo, estão mais desatentas por conta de uma não construção do ensino fundamental, estão inquietas também por conta de uma não mediação corporal, e nós temos os adolescentes do ensino médio, né, que estão mais ansiosos, né, também um pouco apáticos e alguns casos agressivos por conta dessa ruptura nessa construção de sentido. O psicólogo, que inclusive atua na rede estadual no auxílio aos estudantes, também explica de que forma a situação pode ser conduzida por educadores e também pelos pais. Esses atos já são comuns, né? Assim, em jogo de futebol, você vê que há uma provocação, que há uma série de coisas que acontecem que faz parte do convívio do ser humano, né? A questão é a não mediação disso.
em algum momento teve algum conflito já próprio, que não foi bem elaborado e na hora eclodiu-se, né, na violência. Então, assim, é com base na escuta que a gente pensa nas estratégias narrativas. Então, são as estratégias narrativas que são as ferramentas que nós temos para lidar com o sofrimento. Então, criando estratégias narrativas para lidar com aquilo que nos incomoda, com aquilo que nos magoa, com aquilo que nos angustia, nós conseguimos sustentar isso via palavra. E aí conseguimos mediar os conflitos na conversa, no diálogo, sem necessariamente chegar às vias de fato, né, num caso de agressão, por exemplo. Artipel, a maior papelaria do sul de Minas. www.artipel.com.br